Olá, a paz do Senhor. Oi, crianças do meu coração, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Você, papai, mamãe que está assistindo, muito bem-vindo. É muito bom estarmos aqui, né, para aprendermos mais do Senhor. E hoje eu venho trazer uma história muito linda para vocês. Mas antes, vamos orar? Feche os seus olhinhos e vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai, por essa oportunidade de aprendermos mais de Ti. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada criança que está assistindo, de cada família que vai estar vendo esse vídeo. Papai, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha me usar como canal de bênção nesse momento, Senhor. É o que te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, crianças? Muito bem. Nós estamos no período que nós estamos comemorando a Páscoa, não é mesmo? E hoje eu quero falar para vocês da verdadeira Páscoa. A nossa história começou há muito tempo atrás. Sabe aonde? Lá na terra do Egito. Isso mesmo. Lá vivia um povo. Sabe qual era? É o povo de Israel, o povo de Deus. Esse povo chegou no Egito na época de José, quando José era governador e que ele levou a sua família para o Egito. E desde então eles foram crescendo e virou um povo muito numeroso e muito poderoso. Passaram-se muito tempo e no Egito tinha um rei que era o faraó. Esse faraó estava vendo como o povo de Israel estava numeroso e ele temeu por isso. Então, um dia ele determinou, deu um decreto para que se cumprisse no meio do povo de Israel. Todo menino que nascesse no povo de Israel, ele deveria ser morto. Ele não queria mais que o povo de Israel crescesse, que se tornasse mais numeroso. Então ele deu essa ordem. E o povo ficou muito preocupado. E agora? O que vamos fazer? No meio desse povo tinha uma mulher. O nome dela era Joquebede. E ela estava grávida e ela ficou muito preocupada. E agora? O que será? Então ela teve o bebê. E adivinha? Foi um menino. Opa! Um menino. Ela ficou com o menino por algum tempo, mas já não dava mais para esconder. Sabe o que ela fez? Ela pegou e fez um cestinho bem fechadinho e colocou a criança aqui dentro. Fechou e levou esse cestinho para um outro lugar. Aqui. Para este lugar. Aqui é o rio Nilo. E aqui ela deixou o cestinho na beiradinha aqui do rio. A irmã desse neném foi para lá também e ficou escondidinha, só observando aonde o cestinho ia. Nesse dia, a princesa egípcia com a sua serva, elas foram tomar banho nesse rio. E aí, crianças, de repente, elas escutaram algo e viram o cestinho. Então, a serva foi lá, pegou o cestinho e trouxe até a princesa. Quando
a princesa abriu, viu que era um lindo bebê. Então, nesse momento, a sua irmã, a Miriam, foi até a princesa e perguntou para ela se ela queria que chamasse alguém do seu povo para cuidar do bebê. E a princesa falou: sim, eu gostaria sim. Então Miriam foi lá e chamou a própria mãe. E eles levaram Moisés e criaram Moisés por um tempo. Mas sabe, crianças, chegou uma determinada idade que ela levou Moisés para a princesa. E aí, Moisés era um rapaz bonito, formoso, era estudado, porque ele teve a oportunidade de estudar enquanto estava lá no palácio com a princesa. Mas um dia, Moisés viu um servo egípcio maltratando um hebreu. E ele ficou com muita raiva e acabou fazendo algo que desagradou a Deus. E ele ficou com muito medo. No outro dia, o faraó ficou sabendo do que Moisés fez. E ele, com mais medo ainda, ele fugiu. Sim, ele fugiu para um lugar bem distante. Sabe qual é o nome desse lugar, crianças? Midian. E lá Moisés encontrou com Jetro, que cuidava das ovelhas, que tinha umas ovelhas, e Jetro tinha algumas filhas. E ele se casou com uma das filhas de Jetro, Zípora é o nome dela. E ele se tornou um pastor de ovelhas. E ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Um dia, ele levou essas ovelhas perto do Monte Sinai. E ali ele estava olhando e de repente ele viu uma árvore que começou a pegar fogo. Mas essa árvore ela não era consumida, não se queimava. Então ele se aproximou, foi se aproximar mais dessa árvore. E aí ele ouviu alguém chamando pelo nome: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui. Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Então Moisés entendeu que naquele momento quem estava falando com ele era o Senhor. Então ele tirou as suas sandálias e prostrou-se diante do Senhor. E o Senhor deu uma ordem para Moisés. Falou com Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. E eu quero que você vá até lá libertar o meu povo. Moisés, como eu e você, deu algumas desculpas para não fazer aquilo que o Senhor queria. Primeiro, ele ficou com medo de chegar lá e falar que foi o Senhor que havia enviado ele e as pessoas não acreditassem. Como ele iria fazer? Então o Senhor falou: fale com o meu povo que o Eu Sou te enviou. E aí ele ainda continuou questionando o Senhor, falando com o Senhor: Senhor, eu não sei falar direito. Então o Senhor falou com ele: vai, que o seu irmão Arão vai encontrar com você lá no Egito. E aí Moisés partiu e foi para o Egito. Chegando no Egito, ele encontrou o seu irmão Arão e eles foram falar com Faraó. Aqui está Moisés e aqui está Arão. E Moisés falou com Faraó: Faraó, o Senhor falou para você libertar o nosso povo, para que a gente vá para o deserto adorá-lo. Faraó falou com ele que não, que ninguém iria para lá. Então, crianças, o Senhor mandou algumas correções para o Egito.
E sabe qual foi a primeira correção? Ele transformou toda a água do Egito, do lado dos egípcios, ficou como sangue. Eles não tinham água para beber. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, nada sofreu. Tinha água fresquinha para beber. Somente os egípcios. Opa! E aí, mesmo assim, nada de Faraó. Então, o Senhor foi mandando outras correções. E teve rãs, que tomou conta de todo o Egito. Muito piolho, que atacou todos os egípcios. Mas os hebreus, o povo de Deus, nada. E Moisés foi novamente, falou com Faraó para libertar aquele povo. E Faraó, com o coração endurecido, não. Então o Senhor continuou mandando algumas correções. Vieram muitas moscas. Vieram também a morte dos animais. E nada de Faraó deixar. Veio também as úlceras. Todos os egípcios ficaram machucados, mas o povo de Deus nada sofria. Veio também uma chuva de pedras e nada de Faraó deixar o povo ir. Veio também uma chuva de gafanhotos e ficou tudo escuro, houve trevas lá no Egito. E nada de Faraó libertar o povo. Então, Deus deu a última chance para Faraó. Moisés foi lá novamente e falou com ele: Faraó, liberta o meu povo para que o meu povo possa ir adorar. Mas Faraó não deixou. Então Deus mandou a última correção. Só que essa correção, o povo hebreu também tinha que obedecer algumas regras. Sabe, crianças, nós temos que ficar atentos ao que o Senhor fala e obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. O Senhor deu uma ordem para que todo o povo de Deus escolhesse um cordeirinho, sacrificasse esse cordeirinho e o sangue fosse passado nas portas das casas, porque Ele iria mandar a última correção. E no dia certo que Deus mandou fazer, o que os hebreus fizeram? Pegaram um cordeirinho perfeito, não tinha nenhuma mancha, não tinha nada quebrado. E sabe quem ia escolher esses cordeirinhos? Eram as crianças, aquelas crianças obedientes da casa, que iam lá e escolhiam o cordeirinho. E eles escolheram o cordeirinho, sacrificaram o cordeirinho e fizeram o quê? E passaram o sangue nas portas das suas casas. E depois eles entravam para casa, assavam o cordeirinho e comeram o pão sem fermento e as ervas amargas. Nesse dia eles deveriam estar dentro de casa, quietinhos, e deixar com que o sangue nas portas, não podiam deixar disso, porque o Senhor ia mandar a última correção. Ele ia passar e ia matar todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos de cada casa dos egípcios. E assim aconteceu, criança. Naquela noite, o Senhor foi e mandou o seu anjo, e o seu anjo foi passando por todo o Egito. Aonde tinha o sangue do cordeiro, ninguém foi ferido, somente o povo egípcio. E naquela noite houve muito choro, e Faraó mandou chamar Moisés e Arão e falou com eles: libertem, podem ir embora, libertem o meu povo, não quero mais saber, vão adorar o seu Deus. E assim o povo todo foi liberto do Egito e foram para o deserto adorar o Senhor. E aí, essa foi a primeira Páscoa. E depois desse dia, todo ano, eles deveriam fazer esta mesma coisa, matar o cordeiro, comer o cordeirinho com os pães e as ervas, para lembrar do que eles viveram no Egito, do tempo da escravidão.
e o que o Senhor fez para poder libertá-los. O tempo passou, muito tempo depois. E aí, sabe o que aconteceu, crianças? O povo não entendeu mais, esqueceu de tudo que Deus tinha feito, dos milagres que Ele fez, do cuidado deles, de Deus com eles, sabe? Eles esqueceram e voltaram a pecar, sabe? E Deus ficou muito triste, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Ele tinha um plano perfeito para salvar toda a humanidade. Sim, Ele mandou o seu único filho, Jesus, para que fosse à terra para salvar o mundo. E assim foi feito. Jesus deixou toda a sua glória, deixou toda a sua majestade e veio à terra e nasceu como uma criança humilde, num estábulo, no meio dos animais. Ali, Jesus, o Filho de Deus, nasceu de Maria e de José. E ele viveu ali na terra por muito tempo. Aprendeu a ser carpinteiro como o pai dele. Jesus. Sabe, crianças? E ele cresceu e virou um homem lindo. E quando ele estava adulto, ele começou o seu ministério. E Jesus andava por toda a região. E ali ele fazia milagres, ele salvava, ele curava, ele libertava as pessoas. Quantos cegos voltaram a ver? Aquelas pessoas que não andavam voltaram a andar. Tudo porque Jesus estava cumprindo o propósito do Senhor. Mas ele tinha algo maior. O Senhor mandou que Jesus viesse à terra para nos salvar. E sabe como isso aconteceu? Jesus, o Filho de Deus, ele se entregou como aquele cordeirinho lá atrás. Jesus se entregou e ele morreu na cruz do Calvário. Ele se entregou por amor a mim e a vocês, crianças. E o sangue que ele derramou na cruz foi para nos salvar. Foi por amor que Jesus fez isso, porque ele nos ama muito e ele se entregou por mim e por você. Sabe, crianças? Se passaram 3 dias, todo mundo achando que tinha acabado, mas no 3º dia, quando as mulheres foram lá no túmulo ver Jesus, colocar o perfume, a pedra, essa pedra estava rolada e o túmulo estava vazio. Sabe por quê? Porque Jesus vive, ele ressuscitou, ele é o leão da tribo de Judá e ele está vivo hoje, crianças. E ele não nos deixou só, porque ele foi morar com o Papai do Céu lá em cima, mas ele deixou conosco o seu Espírito Santo. O Espírito Santo mora no meu e no seu coração. É o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra o que é certo e o que é errado, que vem nos capacitando todo dia para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor, porque o Senhor deixou algo para mim e para você. Ele falou: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu, você, nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que falar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você, porque Ele nos amou e nós temos que espalhar esse amor a toda criatura. E o Senhor faz um convite para mim, para você: vinde a mim. Hoje, criança, o Senhor te chama para perto dele. Venha, criança, não deixe que as coisas do mundo te tirem do foco. O Senhor é o nosso pastor, é Ele que nos guia pelos melhores caminhos. E o Senhor tem o melhor para nós, se nós
obedecermos a sua voz, se nós seguirmos os seus mandamentos, se nós lermos a sua palavra, se nós orarmos, o Senhor cuida de nós como Ele tem feito até agora. E Ele fará para todos sempre. Mas depende de mim e de você. Você está disposto a vir para Jesus? Venha, não perca tempo, crianças. Amém? Essa é a Páscoa, é o sacrifício de Jesus, é a ressurreição de Jesus, é o amor de Jesus por mim e por você. Amém? Essa é a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Amém, crianças? Deus abençoe vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Até a próxima.